Parou. Não, porque vai começar. Oi! Foi? Ô, de óculos, né? Agora eu tô velha, né, Nelson? Tá pegando para todo mundo, né? Tu já começou pegando no meu pé, né? Obrigada. Que é isso? Eu cheguei. Tem como botar um pouquinho mais perto de você esse celular? Tá bonito, Tem. com o carro atrás também, mas é que eu quero ver um pouquinho mais o seu rosto. Pedro, Pedro, quer botar mais o um pouquinho celular para mais para perto? perto do rosto dele, Pedro. O Nelson Piquet entrando no Instagram do Pedro, porque ele já de cara já me disse: eu não tenho Instagram. Falei, ah, Não Maria, tem. vamos lá. É. Não tem, graças a Deus, Melhor, odeia. melhorou? Hã? Perfeito. Bom. Ô, Nelson, como é que tá sendo a quarentena aí? Tá tranquilão? Beleza. Tá É? bom. Tá Tudo conseguindo? O que tranquilo que você aqui. faz para se desanuviar a cabeça? Mexe nos carros? Passo o tempo todo na minha garagem. Tem uma Kombi especial aí que eu soube. Tem, aqui é tudo especial. Mas não tem uma Kombi toda mexida com motor Tem. para fazer arrancada aí? Eu já ouvi falar que Não, arrancada não. É para andar mesmo. Aqui para ela tem um andar. motor bastante forte. Que motor que você botou nessa Kombi? É um motor 4 cilindros, refrigerado a água, turbo com 400 cavalos. Que beleza, né? Só para dar uma voltinha. Escuta, É. Nelson, vamos, ó, só para antes de começar, essa live ela tem um tempo de duração. Se ela terminar no meio de uma conversa nossa, eu recomeço, só para a gente poder encerrar direitinho, tá bom? Tá Então bom, tá bom. não te espanta. Vamos começar do princípio, Nelson. Tu, filho de dois pernambucanos, é isso? Tu tem alguma conexão com Pernambuco ou a tua conexão é só com Brasília mesmo e Rio de Janeiro pelo Vasco? Não, nem Vasco, porque futebol eu não gosto de jeito nenhum. Mas e o Vasco? É, Eu mas o lembro de Vasco você. sim, foi mais confusão, né? Ah, Mais confusão do que qualquer outra coisa. Foi um flamenguista, amigo meu, que falou, quer fazer uma confusão, o Vasco está disputando o campeonato com o era o Corinthians, Corinthians em e aí eu 2011. tirei a bandeira do Vasco Não lá em São acredito, Nelson. Eu Paulo, achava que você era mas vascaíno de aquilo foi... verdade. Não, sempre fui vascaíno, mas nunca gostei de futebol. Aquilo ali foi só para provocar. Para quem não sabe, Foi. o Nelson, em 2011, deu uma volta com a Brabham lindíssima ali em Interlagos, antes do Grande Prêmio Brasil, todo mundo olhando, e ele tira de dentro o brasileiro sendo disputado final Corinthians e Vasco, e ele na frente de todos os torcedores. Em São Paulo, ele tira a bandeira do Vasco, assim. Foi Sempre uma só para... provocação. Sim, foi só isso mesmo. Nelson, você era já, quando você era pequeno, assim, já desse tipo, levado assim, não? Eu era o pentelho. É, Era o pior de considerado tudo. o pentelho, é. Quem é que botava juízo na tua cabeça ali? Era teu pai ou era tua mãe? Quem que era mais rígido ali? Não, meu pai sempre foi muito rígido, mas nós quando viemos para Brasília, é, sei lá, eu aqui fiquei totalmente solto, mesmo no tempo de primário, fazia o que queria, tinha só regra para chegar em casa antes de escurecer. O resto, eu vivia na rua, tinha escola clássica, escola parque, então era uma vida bem. Acho que foi muito bom para mim, para você ser independente, né? Independente é uma das coisas que a gente mais vê que você é, inclusive nas opiniões e tudo, assim, você sempre foi assim, um cara sem medo de nada nem de ninguém, porque é isso que me passa sempre. Você é um cara que fala o que pensa, não interessa aqui se vai agradar, se não vai agradar. Você era assim sempre quando jovem ou foi ficando quando Não, guri? quando guri eu era chato, né? Mas eu nunca tive rabo preso, né? Então eu falo que realmente eu penso que é. E se vai trazer alguma consequência, aí é depois que vai ver. Mas eu realmente falo que sinto a verdade e não me interessa as consequências que vai acontecer.
Nelson, bom, a gente vê a história que teu pai queria que você fosse tenista, enfim. Foi assim, foi uma questão assim para chegar para ele e dizer, olha, pai, não quero ser piloto, porque você corria escondido de kart, né, com o sobrenome da tua mãe. É, o tênis, eu tenho que falar para você que foi muito bom para mim, porque é uma disciplina, é um esporte. E eu fui para os Estados Unidos, joguei um ano de tênis e tudo. Mas quando eu vim dos Estados Unidos, eu já conversei com meus professores lá e se eu tinha alguma chance de ser alguém. E eles falaram, esquece. Todo esporte, ou você é super talentoso, ou então você é Mediano. médio, né? É. É E médio. então é médio, né? Então eu já voltei para o Brasil já com uma ideia que a única coisa muito boa que desse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu tinha uma classe, né, durante todos os dias, chamava Auto Shop, que eu aprendi tudo, né, sobre mecânica, a soldar, a trabalhar com os motores. Foi Isso, ali, então, foi ali que eu me apaixonei pela mecânica. E quando eu voltei para Brasília, como a gente não podia sair de casa depois das 6 da tarde, meu pai era regra em casa, eu comecei a fazer todos os cursos noturnos, né? No Senai, no Senac. Então, eu comecei com datilografia, que era a coisa que ele precisava naquela época, datilografia, depois venda no varejo, arrumação de vitrine, cadernação de livro. E olha só. cada 4, 5 semanas, 6 semanas, eu tinha um curso diferente para sair de casa à noite. E aí eu encontrei os cursos de mecânica também. Aí afinação de motor, mecânica geral, lanternagem de pintura e tudo. Então eu fazia isso tudo à noite. Então foi assim que eu comecei a gostar de carro, de mecânica e de tudo. Foi nessa parte, querendo sair de casa, né, para ser mais livre. Ah, Mas o tênis foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a correr de Super V em São Paulo, né, eu conheci uma família que me ajudou muito lá. E aí eu mais ou menos fui pro Guarujá de fim de semana e tudo. E aí comecei a jogar tênis com esse pessoal e tudo. Eles viram que eu jogava muito bem. O pai desse meu amigo, a família Prado, me ajudou a conseguir os patrocínios para vir para a Europa, correr de Fórmula 3. Então, o tênis ajudou nesse ponto. Mas depois ah, disso, foi muito engraçado do tênis, foi quando eu cheguei na Fórmula 1, ia jogar tênis com outros pilotos de Fórmula 1 em São Paulo. Aí eu tive aquele primeiro acidente em 79 na Argentina. Não joguei tênis mais. Estraguei os pés, quebrei os 2 pés. Pouquinho, mas quebrei. Mas aí depois pouquinho comparado com depois, né? mas aí depois a mesma coisa. Eu já estava melhor, tinha ganhado o campeonato 81, tudo. Ia fazer um torneio de tênis também, dos pilotos e tudo. E aí fui correr na Austrália, pulei do carro, que o carro pegou fogo, torci o pé de novo. Fiquei mais 6 meses sem poder jogar tênis e tudo. E aí, para terminar, quando eu acabei minha carreira de Fórmula 1, eu fiz uma bela quadra de tênis em casa, com paredão, com iluminado e tudo. E aí fui para Indianápolis, foi lá, quebrei os pés todos, nunca mais joguei tênis. Então, essa história do tênis Não, não, terminou aí. não dá nem para bater uma bolinha de, assim, fundo de quadra, Não, Nelson, tu acha? não dá não. Os meus pés são muito estragados para isso. O Marcelo Correge, que é meu colega e é teu fã absoluto, eu estava conversando com ele. Ele falou: pergunta para ele o negócio que ele diz que calça um número num pé e outro número no outro. E eu falei: gente, É, não é eu possível. tenho um pé que cresceu na pancada e tem um pé que encolheu na pancada. Eu tenho um pé 49 e um 30, 41, um pé 42 e um pé 39. 39. Então, então no tempo que eu Compra era os mais dois, papai. duro, não, eu ficava trocando até sair com os dois pés da loja trocados. Agora eu tenho mais dinheiro Já e compro pode dois comprar o pares. sapatinho. Já dá para comprar o sapatinho. Agora eu acredito, Nelson, que já deu. Essa tua ida para a Inglaterra, e aí depois que você saiu quebrando tudo que é recorde da Fórmula 3 inglesa, inclusive do Jack Stewart, né? Ali você já sabia que você não ia ser médio? Ah, não,
eu na Fórmula 3, eu vou falar para você, eu vou ser muito sincero, eu sempre consegui fazer meu carro melhor do que todos os outros, entende? É, foi ali que eu descobri o macete de esquentar os pneus. Então, quando os ingleses acordaram, eu Já estava ganhei voando. 14 corridas de 17, entende? E aí já começaram a me chamar para testar a Fórmula 1, isso, aquilo. Mas eu, eu realmente não me achava melhor piloto que os outros. Eu achava que eu era muito esperto, fazia o carro melhor e tudo. Mas depois eu, sabe, sentando com caras bons do meu lado, eu vi que realmente quer dizer, eu me subestimava, né? Eu não errava, era rápido e tudo, e gostava de desafio, gostava de preparar os carros para no outro ano ganhar, sabe? Eu sempre gostei disso, sempre gostei de desafio, de quando tinha um time que realmente tinha um bom engenheiro, eu trabalhava junto, como eu trabalhei junto com o Gordon para ganhar o campeonato com o Motor Ford, depois eu trabalhei junto com o Gordon e Você com, desenvolveu muito carro, né? com engenheiro, Muito. com os motores turbo e tudo. Hum. Então, nós começamos 2, 3 anos atrasados da Ferrari e Renault e ganhamos com o Paul Rocha, lá com o engenheiro que fazia os motores da BMW. Então, esse é uma coisa que eu gostei muito da minha carreira. Que não é que você tem num carro, o carro era bom, e eu fui lá e ganhei 3, 4, 5 vezes com aquele mesmo carro. Era um Eu ganhei trabalho com, completo, né? eu ganhei com motor diferente, 3 motores diferentes, eu ganhei com um carro, 2 carros diferentes, eu ganhei com pneus diferentes, Michelin, Pirelli e Goodyear, Fico sabe? dia. Então, foi um desenvolvimento muito bom que eu aprendi e eu adorava. Teve ano que eu fiz 47 mil quilômetros dentro do carro de corrida, 40 mil quilômetros em teste e 7 mil quilômetros correndo. Que Então, absurdo! naquele era assim, sabe? Eu tinha 3 times que corriam. Tinha um time de teste, tinha o time de corrida da Braba, o time de teste da Braba e o time de teste da BMW. Então eles me davam o calendário durante o ano e eu ficava que nem um zumbi. Eu saí depois de corrida, eu já corria para o aeroporto para pegar uma conexão, às vezes dormir no outro aeroporto para chegar às 10 horas da manhã na segunda-feira em outra pista, testado com outro, quer dizer, mesmo time do Mas grupo, outra. mas Ah, outro time completamente diferente. e Então isso eu outras fiz coisas. muito. Você ficou amigo assim, do Gordon Murray no sentido de ficar depois, porque esses caras construíram contigo as tuas conquistas, né? Eram parceiros de trabalho. Você ficou amigão desses caras depois ou era uma coisa só de trabalho mesmo? Tchau, um abraço. Não, para você ver, eu não vou mais na Fórmula 1 porque eu perdi os 2 melhores amigos que eu tinha. Um era o Charlie White, que foi meu mecânico durante 7 anos na Brabham, Maravilhoso. É. e o outro foi o Lauda, que corremos juntos e tudo, viramos amigos e tudo. Os dois faleceram, infelizmente, e aí realmente eu não perdi interesse. Não sobrou nada para você ali, você acha? Você acha que, assim, foi uma coisa super repentina, né, Nelson? Principalmente o Charlie, né? O Nick, a gente ficava É, sempre aflito e tal. Eu nunca acreditava que iria, porque ele sempre se livrava, né? E ele brincava é, comigo sempre sobre isso, assim. Mas o Charlie foi um troço muito. E até hoje a Fórmula 1 não se recuperou. Ninguém mais conseguiu ninguém ocupar aquilo sabe, ali. ninguém sabe. Eu sei como que houve, tudo, mas é um negócio que acontece 1 em 1 milhão, né? Que aconteceu com o Charlie. Mas é a vida. É. Escuta, você tinha quando você chegou, você tinha ídolo? Quando você chegou ainda meio molecão, assim, você fala, pô, esse cara é o cara. Ah, sabe, meu ídolo sempre foi o cara que fez o carro e ganhou o campeonato com o carro, aquele Jack Brabham, né? Esse cara para mim era. E eu conheci os filhos dele, corri com os filhos dele lá na Fórmula 3 e tudo. E quando ele passava perto lá, eu olhava ele como meu Deus. Ah. E aí você conseguiu, você se aproximou, você aprendeu alguma coisa com ele? Você teve alguma Os- conversa maior ou... Não, os tempos eram diferentes, eu conversei pouco com ele, mas eu achava que, quer dizer, coisa que o Emerson tentou fazer e não conseguiu, mas eu achava que o
você fazer o time, construir o carro. Inclusive, eu trabalhei muitos anos muitos anos, 2 anos com o Toronac. Aham. Toronac era o dono da Halt. Isso você sabe que BT é Brabham Toronac. É Brabham Toronac, Ah, porque eles falam BT, aham, aham. BT-44, BT, o BT do Ah, Brabham era é do Brabham Toronac. Toronati. E o Ah. Toronac, eu trabalhei com ele na Fórmula 3, quer dizer, a gente brigava muito, porque eu modificava muito o carro, ele não gostava, porque ele tinha que vender para todo mundo igual e tudo, mas foi um cara que até hoje é vivo e é um cara que até hoje eu tenho muita admiração. O Jaime Brito, que acabou de aparecer aqui, ele não consegue me deixar em paz, ele quer Ah, falar com você. Ah, não, ó, fala aqui com ele, você queria falar. Fala aqui, dá um mas, oi para ele aqui. Olha lá, ó. Fala, Nelson. ô, rapaz, até que acabou a gagueira? Eu tenho, Se curou, eu tenho uma pergunta para você aqui, tá? ele anotou, ele anotou. A Mariana vai fazer. É, não. É. Mas a gente vai chegar lá ainda. E aí, como é que você foi parar na Brabham? Quem te chamou? Como é que foi essa história? E, cara, essa história é tão ridícula, cara, que é, tem tempo para falar? Tem, opa, tem um tempão. Você que vai mandar aí. Numa corrida de Fórmula 2 no Brasil, como a gente era o único jeito de ver as coisas de perto, eu pulei o muro e estava assistindo lá no Laranjinha, os carros de Fórmula 2 treinando. Testando. Ah, E um carro parou, né, parou lá, e aí acabou o treino oficiais lá, o treino livre e tudo. E aí eu desci para ver o carro de perto lá. E quem guiava o carro era o David Purley. David Purley guiava o carro, ele pediu, você consegue empurrar, que eu falava inglês, eu morei nos Estados Unidos, você consegue empurrar o carro para tentar. E eu peguei mais 2 meninos lá, empurramos o carro, subimos o bico de pato, descemos, num mergulho e tudo, e o carro não funcionou. E eu quase morri, fiquei com cãibra nas pernas, de tanto que eu empurrei esse carro. E aí chegou o mecânico dele com um Volkswagenzinho, gatou, amarrou o carro, e aí eu pedi carona, pulei no para-choque traseiro e fui até o box. E aí pedi amizade. O David ele me pediu para escrever em português um anúncio que ele queria é, botar no Estadão, pedindo patrocínio. O carro dele não tinha patrocínio, não tinha nada. Tudo. E aí eu fizemos um anúncio junto, fomos lá no Estadão, ele pagou e tudo, conversando. E eu fiz amizade com os mecânicos, comprei os pneus velhos para correr aqui em Brasília, os pneus usados da Fórmula 2. Tudo. E, para encurtar a história, aqui em Brasília, quando 2 anos depois teve a corrida de Fórmula 1, eu fui no box e quem encontrei? Os mecânicos do David Purley, que, que tu... é, que trabalhavam na Brabham. Ah, E ele já tinha um problema sério, que o Wilson Fittipaldi que guiava, era o Wilson e o Reutemann. O Wilson tinha empenado o pedal de embreagem, eles tinham as soldas, tudo, mas não tinha o maçarico. E aí eu peguei eles e levei na oficina para chá fazer, comigo. para arrumar. Então aí já fiquei o fim de semana todo junto com eles, isso aqui, levar para o restaurante, tudo, fazia aquilo, Cicerone da cidade, tudo. Sei. E aí que eu conheci o Gordon, conheci o Bernie, conheci o Herbie Blash, que era do time. Então Que foi. era um parceirão do Charlie, né? Também. Não, é. E aí, 4 anos depois, né, eu estava correndo na Inglaterra, de Fórmula 3, ganhei as corridas todas, e aí o Bernie me chamou para correr em Watkins Glen e no Canadá. Eu falei, Glen, eu prefiro não correr porque eu quero fazer a última do campeonato da Inglaterra, mas no Canadá eu corro com vocês. E aí começou assim. É verdade. E vem cá, eu queria que você contasse aqui uma história que você me contou uma vez num paddock. Eu vou pular um pouco o assunto, depois eu volto para trás. Uhum. Desse contrato com o Bernie que tinha uma outra assinatura, Não, e isso você foi que. depois. É, A bem mais primeira, tarde. Eu só tô é, dando uma pulada na história e depois eu a volto. primeiro contrato, ele virou para mim e falou, você quer correr? Eu falei, quero. Você quer assinar um contrato por 3 anos? Quero. Aí ele falou, você lê bem inglês? Eu falei, mais ou menos. Aí foi, então lê e escreve aqui embaixo. Eu li e entendi. Aí eu
ele entendi. Aí, depois que eu assinei, ele falou, você não quer saber quanto é que você vai ganhar? Eu falei, você vai me pagar? Ele falou, ele Eu vou ganhar falou, ainda. vou ganhar. Ele falou, eu vou te pagar US$ 50.000 por ano e mais 30% dos price money. Aí eu falei, tá bom. Eu estou interessado em sentar no carro de corrida, não estou Se interessado em ele ganhar te dinheiro. dissesse, vou te pagar uma É. goiabada e 2 amendoim, tá Se tudo ele certo. falar, eu pago sua despesa, para mim estava satisfeito também. Eu estava já pegando o boi ele. Ah. Aí, esse contrato eu nunca vi. Esse contrato eu nunca vi. 3 anos depois, ele porque queria que eu assinasse o contrato, que ele ia lá. Eu falei, eu nunca tive contrato, eu não vou assinar mais contrato com você. Isso era Aí, não, aí isso 85, já 86? era. Deixa eu ver, eu assinei o primeiro ano em 78, 81. Não, eu acho que eu já tinha assinado. 79, Não, eu já tinha assinado uma vez. Não, tá. já tinha Não, assinado uma vez. 86 você foi para Williams, 84. Deve É, ter sido em 80. Foi depois do segundo título, 83, 84? não, Você já tinha o foi. segundo título? Não, essas datas aqui eu não sei. Eu só sei que ele queria porque queria. Eu falei, não adianta assinar, porque você não vai me dar o contrato. Por que que eu vou? Não, mas eu preciso levar para isso. Para E aí, Parmalat, não era? eu assinei o contrato com outro nome. Ele botou um negócio e levou o contrato Nem leu. assinado. Nem leu. Eu também nunca, eu não ia ter o contrato mesmo. Ele não ia dar a chance de eu ter o contrato. E aí ele te Mas ele sempre, cobrou. mas Aí sempre, ele falou: você tem o mas ele sempre, contrato. mas ele sempre pagava direitinho. Nunca teve problema. Mas daí não teve essa história que ele falou: mas você tem o contrato assinado comigo. Aí você falou: vai lá Ah, ver no vai nome que lá está ver. assinado. É. Que você assinou a Ayrton Senna, é verdade Sim, isso? é verdade. Que maravilha isso. Escuta, bom, aí uma pergunta que eu queria te fazer, quando você chegou, antes de ir para a Brabham, quando você chegou na Fórmula 1, correndo aí de Insign, depois, né, correndo nessas equipes pequenininhas, você em Monza estava correndo quando morreu o Ronnie Ron Peterson, Peterson. né? É, é. Foi a primeira vez que você se deu assim de cara com um acidente, com morte dentro de uma corrida sua? E se foi, o que que você pensou? Você chegou a refletir sobre isso ou você falou, não, faz parte do jogo? Olha, eu não sei, até aquele ponto ali, nunca tive um acidente, nunca tive machucado, nadinha. Então a gente não via muito perigo disso, né? Talvez que, talvez por causa disso, porque eu nunca me machuquei com nenhum acidente de carro de corrida, a gente nem pensava nisso. Ele bateu, morreu, teve uma complicação na perna, foi um acidente estúpido, foi uma morte estúpida também. Então a gente achava que. Eu não posso nem te falar isso, se me impressionou ou não me impressionou, sabe? Eu, Não passou muito pela tua cabeça, não ficou refletindo sobre isso. não, não, de jeito nenhum. Então, e foi na largada que o Bernie veio falar comigo se eu queria correr no Canadá, e aí depois da corrida, eu fui lá no hotel dele e assinei o contrato para os próximos 3 anos. Logo que eu cheguei na Fórmula 1, o Nick Lauda um dia foi tomar um cafezinho comigo lá naquele hotel. Você conhece o Santo Stórdio, que fica ali do lado, pertinho de Monza? Tinha um monte de Hum, piloto que ficava lá. Não sei até é, se você não ficou lá. Ele foi lá tomar um não, cafezinho e aí me contou hum, que quando o Ronnie morreu, ele teve que ir lá buscar as roupas e fazer mala e tudo. oh, meu Deus. Que para ele foi super dolorido, assim, foi É. um troço super duro. E aí a chegada para fazer parceria com o Nick, como foi que ele te recebeu e como que era a relação Ah, de vocês quando você chegou na o Nick era equipe? muito parecido comigo, cabeça muito forte, né? Mas nada abalava ele com essas coisas. Ah, o meu grande problema é que quando eu cheguei na Fórmula 1, eu nunca tive engenheiro, eu nunca conversei, olha, o carro está desse jeito e o cara ia mexer no carro. Eu sempre fiz tudo nos meus carros.
eu sabia sobre dinâmica, eu sabia sobre barra, mola, isso, aquilo. Eu sempre acertei meus carros, eu sempre... Então, a minha grande dificuldade era, era ver como um piloto passava essa informação para o engenheiro. Então, em todos os testes, quando eu assinei com a Brau, todos os testes quem fazia era o Nick. Mas eu estava sempre sentado no pneu esquerdo do carro dianteiro, escutando tudo que ele falava. Porque eu queria saber como ele passava a informação para o Gordon. Entende? Então, ali, depois de, sei lá, 4, 5, 6 testes e tudo, eu quer dizer, fazia quase igual a ele, mas eu fazia até um pouco diferente, porque quando eu conversava com o Gordon, eu falava, Gordon, o carro está assim, 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 e eu acho que deveria ser feito isso, isso, isso. Né? Porque eu já tinha uma base muito grande, porque carro de corrida é carro de corrida, todos são iguais. Fórmula 3 e Fórmula 1 não muda nada. Como tudo eu sempre fiz, nunca tive um engenheiro do meu lado, eu sabia tudo, fazer tudo. Então, para você ver uma coisa muito assim, vou adiantar um pouco, depois ele pode voltar. Claro. Eu, quando assinei com a Willy, e fomos correr no Rio de Janeiro, depois do primeiro treino, tinha um engenheiro que veio trabalhar comigo, que era um argentino. E eu falei para ele, olha, a segunda está curta, a terceira está curta, a quarta, quinta, sexta pode deixar, tem que amolecer atrás do carro, porque nós estamos com problema de tração, né? Ele tem que transferir mais peso para trás, tem que amolecer as bolas atrás, ou talvez cortar os peca, tem que fazer esse cálculo. Olha. E eu conversei com ele e saí para o segundo treino, que era já classificatório, né? Porque você faz o treino, depois foi Livre, depois classificatório. E o carro estava igual. Eu falei, ué, será que eu não andei com o peso? Será que a pista melhorou tanto que as marchas ficaram curtas de novo? Aí eu desci do carro, entre um pneu e outro, eu falei, me diz uma coisa, a pista deve ter melhorado tanto que as marchas estão ainda com curta. Ele falou, não, eu não concordei com você, eu não encurtei, eu não alonguei as marchas. Aí foi, acabou aí. Eu falei, chamei o patrão e falei, olha, eu não quero mais trabalhar com engenheiro, eu faço eu e os mecânicos, pode deixar, eu não preciso de engenheiro. Tem um cara que não me obedece, não faz o que eu estou falando, claro. Então vai duvidar da minha capacidade, não quero. E aí ele falou, não, então vou botar um engenheiro só para anotar as coisas e você continua. E eu ganhei a corrida praticamente sem engenheiro. E aí eles botaram o Frank Danner para trabalhar comigo, e aí foi mil maravilha, me entendia, isso aqui. Paraíso. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Ih, bloqueou. Isso já era depois de 7 anos que 8 anos que eu estava na Fórmula 1 já. Então... Deu uma bloqueada aqui, eu não te ouvi o finzinho. Era justamente sobre isso que eu ia te perguntar. Se o engenheiro sempre respeitava a tua opinião e fazia o que você queria, né? Não, aí quer dizer, durante os primeiros 7 anos eu trabalhei com o Gordon muito bem. E algumas coisas que eu falava, o Gordon falou, não vou fazer isso porque isso, eu acho que é melhor. Você, sabe, me convencia. Mas eu sabia tudo que estava acontecendo no carro. Fala um pouquinho sobre a primeira vitória, sobre Long Beach, 1980. Nossa senhora, foi muito bacana. A Long Beach, a gente já usava pneu de classificação. Então eu me lembro que eu fiz a pole position e quando passou no check flag e virou para a direita, eu consegui fazer blister nos 4 pneus ao mesmo tempo. Então quando isso acontece, é porque o carro está super acertado. Entende? Inclusive, eu falei com o Gordon. Porque os pneus só dão uma volta. Ao mesmo tempo, claro. O pneu dá uma volta. Então, claro. quando você tem esse desgaste nos 4 pneus... Então, quando eu dei a volta, entrei e falei, olha só, olha, os 4 pneus blistaram depois da última curva, né, que eu já tinha acabado, era a primeira curva da volta seguinte, quer dizer, que eu entrei. Então, quando eu largou e eu consegui chegar no fim da reta na frente, porque eu estava correndo contra os motores turbo,
da Renault e da Ferrari. Quando eu fiz a primeira curva na frente, falei, agora acabou. Agora os caras não têm chance. Era só caprichar e eu mantive o passo para não arriscar muito. E depois fui abrindo e ganhei a corrida fácil. Foi uma vitória muito consciente, né? Foi. Eu já Você era pensava mesmo. essa só a primeira? Eu detestava pista de rua, né? Mas o carro estava muito bem acertado e aí, quer dizer, estava me sentindo, né? Me sentindo bem Não, dentro tá do certo, carro. você estava seguro. É. Espera aí só um pouquinho que eu vou... Aqui tem um negócio na internet que quando você fala, fica um monte de comentários embaixo. Os comentários estão entrando no seu rosto. Lucas, tem como desativar isso? Você tem o Pedrinho, mas eu tenho o Lucas aqui. Acho que agora eu não consigo. Se o Pedrinho souber aí... Porque daí Pedro, vê você se o sabe Pedro sabe. Porque os comentários estão no rosto. Você sabe desativar isso aqui? Hã? Eu Ela faço? falou que não consegue fazer. Não, eu faço. Eu desligo e ligo de novo, pode ser? Eu posso sentar mais alto também. A gente pode fazer assim, ó. Aí, agora já deu uma melhorada. Não, Senta Pedro, eu mais acho que alto. se você baixar um pouquinho e deixar o seu pai um pouquinho mais alto, já melhora, porque daí os comentários ficam embaixo e não ficam no rosto dele. Quer tirar o livro? Baixa um Tira o livro de pouquinho. baixo. Tira o livro de baixo. Não tem problema, não tem problema. Internet é isso aí. Aí, já deu uma boa melhorada. Boa, obrigada. Agora sim. Daí você falou que você estava se sentindo, estava seguro no carro, né? Você gosta de... Ali... Falei. Pode falar, pode falar. Você gosta de Zandvoort? Eu gostei muito de Zandvoort. Gostei. Eu não gostei muito de guiar o McLaren, o M26, né? O M23. Lá que tinha um volante muito pesado, aquela curva de alta da entrada da reta. Praticamente eu não tinha força para virar o volante. Então era uma coisa impressionante. Te requisitava muito fisicamente. O carro era muito, muito duro. O volante, aquela pista, eu sofri muito lá para correr lá. 81, briga super boa com o Reutemann, né? Os dois grandes namoradores da Fórmula 1. Até, aliás, estão me perguntando aqui, eu tenho uma das perguntas aqui, é saber se você está namorando ou não. Tem várias mulheres perguntando aqui. Mas, enfim, briga boa de 81. Queria que você falasse de Las Vegas. Las Vegas... Primeiro título, né? Fala? Las Vegas foi bem sofrido, porque eu tive um problema nas minhas costas, aí eu fui no massagista, isso, aquilo, e eu sofri bastante a corrida toda. Mas a única coisa que eu precisava era chegar na frente do Reutemann. Então, foi o que aconteceu. Então, Pode falar. Eu sempre brigava pelo campeonato naquelas últimas corridas. Que nem também em 83 eu podia ter ganho a corrida fácil, mas tirei o pé. Né? Eu quis ganhar o campeonato 100%, aquele negócio, né? Eu não quero arriscar nada. É difícil isso, tirar o pé? Na era turbo, não. O que você tirava era a potência do motor, né? Você tirava, dava menos pressão no turbo, e era menos que tirar o pé. Você andava no limite, mas sem potência, porque ficava mais fácil de guiar e preservava o motor. Não, mas eu digo mentalmente, assim, você dizer, bom, eu não vou tentar, porque eu vou me preservar para o campeonato. É difícil fazer essa decisão ou não? No fim do ano, não. No fim do ano, não. Durante o ano você tem que guiar normal.
Aqui eu tenho várias perguntas sobre 82, aquela vitória que te tiraram em Jacarepaguá, né? Os pontos já eram teus e do Keck, enfim, mas estava um monte de gente usando exatamente o mesmo sistema, né? Cara, eu nem lembro disso. Eu tenho o troféu até hoje. Para mim, eu ganhei a corrida. É, ótimo. Simplesmente. Não teve essa discussão no final para você. Para você isso Não, aí é papo furado. tiraram a corrida um ano depois, sabe? Um ano depois. Isso para mim, eu venci a corrida, tenho o troféu, ganhei o dinheiro, não devolvi. Ponto final, né? Pode final. Né? Canadá é a tua pista favorita, Montreal? Não, não, eu ganhei lá 4 vezes, Aconteceu bastante mas coisa lá no Canadá, né? vai me Importante e falando, tal. aí que eu já estou esquecido. Não, tem aquela vitória de 82, a gente vai conversando ao longo. 84, que você ganhou fazendo bolha no pé, né? Queimando o pé por causa Ah, é do verdade. radiador lá na É, frente. é, Né? Essa foi uma corrida para quem está assistindo a gente, é. que o Nelson, em 84, estava correndo e o radiador era bem no bico, no pé dele Não, ali. eles Não era botaram. isso? Não, não, mas essa não foi em Em 84, 84? não. Não, não, não. Isso foi antes. Isso foi antes eu ganhei o campeonato essa corrida foi em 82. Ah, foi a de 82, então. 82. Foi essa mesma corrida que o 82, Ricardo Paletti morreu na largada? Que você nem sei. venceu em 82, o Ah, Paletti na largada bateu. bateu e morreu. E aí, em 84, pelo menos eu achei que fosse essa história do radiador. Não, não. Enfim, Foi o desenvolvimento de 82 que o carro esquentava muito e, e a BMW vinha enchendo o saco da Brabham, isso e aquilo. E botaram aquele radiador na frente sem testar, para corrida. E o radiador esquentou toda a parte do carro, eram 72 voltas, e aí foi queimando meu pé. Só que o segundo lugar era o PA13 com motor Ford, porque ele estava usando motor Ford e eu estava usando motor BMW. Eu falei, vai queimar o pé, mas eu não mano. paro para esse filha da puta, mas nem a pau. E aí eu fui aguentando a dor, fui aguentando a dor, fui aguentando a dor, depois não sentia mais, quer dizer, sentia, mas não ligava mais, gritava um pouco na reta e tudo, mas, Aff, Maria, é, mas que horror. queimou o pé inteirinho, que fez bolha nos 5 dedos e fez uma bolha enorme no pé. E aí eu sofri metade do ano com isso. Aff, que horror. Ah, ah. Aqui tem 91, você ganhou o Grande Prêmio do Canadá em cima do, em cima do Mansell, o Mansell Ah. diminuiu para estar ganhando, tá Para 50 dar segundos na tchau. frente para dar tchau para a torcida, Tchau, diminuiu e apagou o carro. apagou o motor. E aí você É passou, próprio dele, né? É próprio dele. e aí Ah, você passou acenando para dando ele, tchau não? para ele. Deu? Que Tchauzinho. maravilha. Vem cá, É, aquela ultrapassagem ontológica sua em cima do Senna, na Hungria. ah, Fala um pouco como foi aquela ultrapassagem. O Nick chegou a dizer que você fez como se fosse que a dificuldade, o absurdo era tanto, é como se fosse dar um looping com um 747. Era um não, isso troço inacreditável. foi o Stuart que falou isso. Não foi o Foi o Nick? Stuart. Não, Foi o foi o Stewart? Stuart. Ah, É. porque o Nick era Não, o cara de piloto. ali é o seguinte, eu estava liderando a corrida, fizemos um pit stop muito lento, e aí o Senna foi liberar a corrida. É, como o Galvão falava, e ele não entende porra nenhuma de automobilismo, ele falava que eu tinha um motor mais forte. Mas naquela época existia uma técnica muito séria. Ih, congelou. Não, Vamos de novo, vai de novo. Naquela época existia uma naquela técnica. época existia uma técnica como você consegue ultrapassar um carro na sua frente com o mesmo carro. Vamos dizer, você tem que entrar na reta exatamente a uns 30 metros atrás. Quando você entra na reta, você entra no vácuo do cara.
Então você acelera atrás do carro. Quando você vai bater no carro da frente, você sai. E você tem essa diferença de velocidade e você passa o carro. Não é que você tenha mais motor, porque o Galvão, você vê assistente e fala, olha, ele tem muito mais motor, vai passar. Não é nada disso. Você não tinha. Você Aproveitou entra o no vácuo, você entra no vácuo, todas as ultrapassagens, se você passava o Manso e Monza depois, tudo, você entra no vácuo, cria velocidade, sai do vácuo e passa. Mas aí, o que aconteceu? Eu estava liderando, fiz o pit stop, fiquei para trás, fui chegando nele, meu carro era mais controlado, eu estava naquela época com a suspensão ativa, e aí eu cheguei atrás dele, fui passar ele pela direita e ele me espremeu na parte suja da pista. E aí, o pneu ficou muito sujo, eu escorreguei, ele deu o troco e passei. Mas eu já havia determinado que eu ia passar pelo mesmo jeito e se ele me espremesse, eu ia jogar ele na arquibancada. Sabe, eu já estava com o estupim já aceso. E aí, quando eu vim, ele saiu para a direita, aí eu falei, vou passar pela parte limpa. Passei pela parte limpa, e aí deu para frear lá dentro, controlar e fazer a corrida normal e vencer a corrida. Mas se ele deixasse eu passar pela direita e chegasse de novo, aí eu ia jogar ele lá na a porca ia arquibancada. torcer o rabo. É. Chega uma hora que você não... Assim, uma hora que você simplesmente... Eu vou falar aqui no bom português e feio, mas já que nós estamos livres aqui conversando, você liga o foda-se, fala azar, eu não interessa a consequência, eu quero e não vou deixar. Tem uma hora que você não pensa mais em consequência? Não é consequência, mas a gente tem que fazer as coisas bem feitas, né? Vamos dizer, eu corri muito de kart. Então, você emparelhar com o cara e dar roda com roda, você dá e não tem problema. Entende? Você não pode entrar uma roda na outra, mas dá de chapada. Você pode ver que a mesma coisa aconteceu quando eu passei aí foi em 87, que eu passei o Mansell em Monza. É isso que Eu eu parelhei falo. com ele chegou pro meu lado. Ele chegou pro meu lado, eu já ameacei dar nele. Ele tirou, né? Ou então ele não me viu, não sei. Você acha que esse limite mudou pelo que você vê de Fórmula 1 da tua época para hoje? Os carros hoje estão, não digo mais fáceis, mas esse negócio da asa, de você recolher a asa e andar 15 quilômetros mais rápido na reta para ultrapassar o cara da frente, acho que perdeu muita graça isso. Hoje, está certo que pode ser que o carro consiga chegar muito perto, que perde um pouco de aerodinâmica. Mas é ridículo isso de você vir atrás, arriar a asa e passar de passagem. Cara, então onde que vai a habilidade de entrar no vácuo, de aproveitar tudo isso? Não tem, né? Eu acho que, sei lá, a graça de tudo era essa, né? De você programar, olhar, sair, entrar na reta na hora certa, atrás do carro, entrar no vácuo, pegar mais velocidade, sair, tudo. Hoje não tem mais isso. Eu acho que perdeu para o piloto, perdeu muito isso, sabe? Na época que você pilotava, tinha algum cara que você admirava, assim, você dizia, esse cara é muito bom. Olha, logo no início, eu tive o Villeneuve que andava de lado, tudo que é jeito, isso, sabe? Eu acho que ele não foi campeão porque teve um acidente, que morreu, isso, mas era realmente um cara que a gente admirava de ver ele guiar. Apesar que a Ferrari naquela época não estava na melhor fase, né? E graças a Deus, né? Porque o tempo que eu guiei lá, a Ferrari sempre estava andando atrás da gente. Falar nisso, a Ferrari, você chegou a negociar com a Ferrari uma volta depois de 91, 92, por aí? Não. Não, nunca chegou a conversar com Não, eles? nunca teve isso, não. E você
tinha, como muitos pilotos hoje em dia falam, o sonho de pilotar uma Ferrari ou não? Existia isso? Não, não, é o contrário. Você, qualquer lugar que você fosse lá que ganhasse, a Ferrari ganhou com o Alboreto, a Ferrari ganhou tudo. No meu caso era o Piquet ganhou com a Braba. Então era muito mais gratificante ganhar campeonato, ganhar corrida. E eu ganhei 4 Grã-Prêmios na Itália. Então tinha o pessoal que gostava da Ferrari, tinha o pessoal que gostava do Piquet. Então Que delícia. raramente eu entrar num restaurante e pagava uma conta. Sempre na Itália tive assim, o povo italiano gostava muito do automobilismo. E, lógico, muitos torciam pela Ferrari, mas muitos torciam contra a Com Ferrari também. você. Ganhar em Monza tem gosto diferente, você acha? Ganhar em qualquer lugar que você ganha é bom, não? Se ganhou Ganhar, tá realmente, bom. não alguém quebrar a sua frente e você ganhar, mas se ganhou realmente, em qualquer lugar é bom. Qual foi a tua corrida mais brigada, mais assim, suada, mais difícil, a que você terminou e falou, pô, essa aí eu dei tudo que eu sabia e Eu acho que a 82 no Canadá, com o pé pegando fogo, eu o acho que é que que pegando? foi a minha superação. Ali, realmente, eu falava, eu vou ganhar e acabou. Porque o Patrese, quando ele guiou em 81, ele veio testar a Braba e Paul Ricard, Hum. e aí foram todos jornalistas, a Parmalat queria um italiano, isso, aquilo. E aí ele guiou o carro e falou, anche uma scimmia vinceva o campeonato di questo mondo com Costa Banca. Né? E aí eu falei, esse cara vai, vai entender o macaco que ele arrumou na vida dele. Vai engolir cada palavra. É, e aí, quando nós fomos correr já no Brasil, ele já veio com o motor Ford. Enquanto o motor BMW não resolvesse todos os problemas, ele ia correr de Ford. Aí ele conseguiu, por muita sorte, ganhar Mônaco, né? E depois nós fomos para o Canadá, né? E aí ele era o segundo, eu era o primeiro, ele era o segundo. Eu ia muito mesmo, parar no box para ver o pezinho estava queimando. Não ia parar nunca. Podia queimar até o calcanhar todo, ou queimar o calcanhar não, queimar até a canela toda, que eu não parava de jeito nenhum. E você não se deu com o Patrese do início ao fim ou não? Ou era só uma questão de pista mesmo? Não é que ele sentou no carro, no tubo, né? Eu venci o campeonato em 83, eu fiz quase 70 pontos, ele fez 12, né? E tudo bem, ele era italiano mais rápido, ele foi campeão mundial de kart e tudo, mas teve que sentar no colo aqui de jeitinho. Nelson, conta um pouquinho da tua relação. As pessoas perguntam muito da tua relação com o Mansell e dentro, né, da Williams, uma equipe inglesa com piloto inglês. Os caras tinham preferência mesmo, eles facilitavam as coisas para ele. Olha, o primeiro ano eu dei muito azar, porque por 2 corridas eu estava liderando, o motor quebrou e o meu campeonato foi praticamente embora aí, Uhum. né? Mas eu era bem mais rápido que ele, eu acertava os carros todos, eu que fazia tudo, e os caras não estavam assim 100% do meu lado, porque eu assinei um contrato bem rápido, 18 itens, 2 páginas, com o Frank, Com o Frank com o Frank Williams, e o Frank Williams. Williams, coitado, teve o problema dele logo no início. Mas aí em 87, o que aconteceu? Eu tive um acidente em Imola, perdi a profundidade da visão, Mas é isso que eu ia perdi, te perguntar. Você bateu lá na Tamburello e aí você e aí, perdeu a noção de profundidade para sempre? não, eu perdi, inclusive,
Eu demorei umas 2, 3 semanas para entender o que estava acontecendo comigo. É difícil você ver você ter a visão nítida e não saber o que está acontecendo. Uhum. Até voar de helicóptero, voar meu helicóptero, eu senti as coisas muito estranhas. E aí eu fui fazer os exames da aeronáutica lá na Itália. E não tinha nada, como se fala, era tudo manual os exames. Sei, não tinha nada de ressonância magnética, nada dessas Não, não coisas. tinha nada de essas coisas, como é que se fala? Essas coisas Digitais. modernas, digitais. Era tudo analógico, era tudo. E o cara ficou impressionado. Ele falou, você ainda está guiando? Eu falei, não, eu fui testar e pela primeira vez na minha vida, eu comecei a olhar as placas para frear. Eu nunca olhei as placas, você olha a curva. E eu comecei a olhar as placas para frear. Então, se você quer saber, o meu automobilismo acabou ali em Imola. Olha. E aí eu fui melhorando durante o ano, mas o que aconteceu? Eu segui o Mansell nas corridas. Eu segui o carro da frente. Seguir o carro da frente era muito fácil. Eu tinha uma referência, carro da frente. Então, as corridas eu segui o carro dele. Toda vez que eu podia, eu estava ali. Ele já chegava em segundo. Né? Quando ele Que parava, por qualquer aflição, razão, Nelson. eu ganhava. E eu fui melhorando, fui melhorando, mas nunca fui o piloto que eu fui. Então, por isso que eu fui para o melhor contrato, por isso que eu fui para a Lotus, por isso que eu deixei a Williams, porque eu fui, o que é? Fui ganhar dinheiro de tudo que eu fiz no passado. Só isso. O automobilismo, para mim, acabou na corrida de Imola. E você se deu conta disso, Nelson? Que duro isso. Né? Por isso Na que no meio hora, do sim, ano. ou foi Por isso, depois? Na hora você não, isso que eu falou, estou falando. Eu passei umas 2 ou 3 semanas tentando tentando. entender o que estava me prejudicando tanto, sabe? E aí, mas eu ia falar isso para alguém? Não ia, porque Não. eu ia parar de correr ali. E ainda ganhou o campeonato em 87 ali. E ainda Entende? ganhou o campeonato. Né? Ainda ganhou o campeonato. E fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando, fui melhorando. Você pode ver que toda vez que eu tinha vê a corrida de Monza, que eu tenho o Mansell na minha frente, para mim seguir o carro da frente e passar o carro era fácil. O duro mesmo era. E Era para mim estar na frente. era mais fácil passar numa curva de baixo nele do que passar numa freada. Então você pode ver as corridas depois foram assim, aconteceram assim. E aí depois eu fui para o dinheiro. Acabou, fui para a Lotus, que me pagou uma fortuna. Aí na Lotus não fiz nada porque o carro era uma bosta. Né? E Era um aí chassi depois muito ruim, né? Era motor Honda, eu, né? o chassi torcia de tudo que é jeito, sabe? Eu fui para lá, para a fábrica, quando o Caruso estava de férias, e fiz Uhum. todos os testes que eu gosto de fazer nos carros, nos Brabus, que eu sabia como é que fazia. O chassi torcia tudo, torcia a suspensão dianteira, traseira, o chassi torcia tudo. O carro era um lixo. E não adianta. Eu fui fazer um teste, falei, bota as bolas mais duras que tinha. Bota as bolas mais duras que virar o meu tempo. Não tinha acerto que fazia o carro virar mais rápido. E aí era enrolação. Né? Daí a Williams foi muito. E depois eu fui para a Benetton, que foi muito bom, que já está melhor, mas nunca foi o Nelson do passado. E Uhum. aí ali eu assinei um contrato por pontos, né? Ainda cheguei terceiro no campeonato, sabe? Foi ganhar E dinheiro. teve aquela vitória linda com o Pulpo como em segundo, né? Isso, lá no Japão. Roberto Pulpo Moreno, amigaço teu, né? É. Nossa, é criança aqui. E Cria até minha. hoje vocês continuam. A gente Até logo hoje eu vê sou quando a gente amigo. conversa com ele. É, Ele tem bem o teu jeito, é, assim, tem um jeito é, parecido com o seu. Me é. fala um pouquinho, assim, tem muita gente perguntando da suspensão ativada. Eu queria que você falasse um pouco mais de como que foi desenvolver essas inovações e qual delas você tem mais orgulho de ter desenvolvido. Não, não, a suspensão ativa, a Lotus já teve, né? E depois a Williams resolveu fazer. O que é bom da suspensão ativa, para vocês entenderem? É, o carro em curva de baixa, ele está muito mole, então ele tem uma tração impressionante, porque ele Uhum. transfere. Nas curvas de alta, ele está rígido, duro, é o que você quer para manter a aerodinâmica perfeita. E outra coisa,
Na, na reta, ele levanta a frente. Então, ele tira um pouco do arrasto do carro da asa traseira. Ele levanta, que ele levante 2 centímetros na frente, né? O carro, o ar passa baixo por baixo, você tem menos arrasto no carro, o carro é mais rápido na reta. Então, você consegue administrar muito melhor o acerto do carro com a suspensão ativa. Então, você tem uma suspensão mole em curva de baixo, transfere para os lados, transfere para trás. Você tem uma suspensão dura nas curvas de alta, para a aerodinâmica manter a dinâmica, e você tem essa na reta, essa maneira de levantar o carro na frente e o carro andar mais. Então, sabe, é só fazer ela funcionar a corrida inteira, né? Porque ela tinha vazamento, tinha isso, tinha aquilo. Então, foi uma briga e confiar, né? Nelson, eu vou recomeçar a live, porque ela termina agora. Eu recomeço e aí pede para o Pedrinho entrar de novo para a gente continuar aqui. Eu não vou te segurar muito mais tempo, não. Pedro. Voltamos. Deu. Deu. Tá bom. Tá joia. E aí, você estava falando da suspensão ativa e tal. Do jeito que você fala, para mim, me pareceu um carro mais fácil e mais gostoso de guiar, ou não? É mais rápido, né? Não tem jeito. O carro é mais rápido. Você tem um carro Mas o melhor Manso eu não de baixo. entendia como de guiar com a suspensão ativa. Não é que não entendia. Ele não queria desenvolver. Então eu fiz força, desenvolvi ela. Quando chegou em Monza, eu ganhei. E aí eles não deixaram mais eu correr com a suspensão ativa. Eles falaram que não tinha peça para os 2 carros, ia ficar desigual, isso, aquilo, e cortaram o meu barato. Bah, que ódio, Nelson. E tu? Conseguiu te segurar ou tu soltou os cachorros? Não, eu assinei o contrato consegui o contrato com a Lotus. Com a Lotus. E É. aquela história, enfim, você me contou umas histórias aí que acabam, né, as pessoas todas comentam muito dessa guerra psicológica com o Mansell, de sacanear ele o máximo possível. Eu fiz de tudo para ele bater em mim, eu fiz de tudo para ele dar na minha cara, eu fiz de tudo. Eu falava de cada barbaridade que eu falava, cada confusão que eu fiz lá, mas O que você falava para ele? Diz uma barbaridade média aí que você possa contar. Como ele consegue ver como a mulher é tão feia, coisa assim, do baixo nível, do baixo clero. Conscientemente. É verdade que você roubava o papel higiênico até quando uma vez sabia que ele ia entrar, você tirava? Ele fingiu que estava com dor de barriga, diarreia no México, não sei o quê. Aí entrava no banheiro, saía do banheiro, entrava no banheiro, saía do banheiro. Aí uma vez fui lá, tirei o papel do banheiro para ver o que é. Era tudo fingimento, ele gostava de se fazer de vítima, ele gostava de drama. Você precisa ver a última vez que ele, você precisa ver a última vez que ele veio aqui, que nós fizemos o comercial do Ford Fusion. Propaganda. Puta, o que eu me diverti com ele, cara. Primeiro que os caras queriam me pagar. Naquele tempo o dólar está 1,6, 1,7, eles queriam pagar 150 mil dólares para fazer. Eu falei, mas nem a pau. Eu quero R$1 milhão. Não pode, o Johnny Mansell já assinou. Eu falei, então acabou, não quero, eu não preciso, cara. A minha vida está ganha aqui, eu não preciso fazer nada disso. E aí os caras se convenceram para pagar R$1 milhão. Aí foi uma das condições, você não vai falar para o Mansell quanto você ganhou. Foi a primeira coisa que eu encontrei com ele, foi, cara, soube que você assinou por 150 mil dólares para vir lá da puta que pariu até o Brasil, cara. Cara, os caras me pagaram 5 vezes mais. A primeira coisa que eu fiz. Até hoje. Ele te odeia, hoje não. E aí, você não sabe. Aí ele queria tudo, né? Ele queria o carro preto e o macacão preto porque ele ficava mais magro, né? Eu falei, não tem problema, eu fico com o macacão branco mesmo. Aí ele queria isso, queria aquilo. E aí, ele é burro pra caralho, porque os carros, se o ar-condicionado, você perde 6, 7 cavalos desses carros, né? Então eu andava com os ar-condicionado, isso, 40 graus, o ar-condicionado desligado, e dava pau nele, né? E aí ele
que ele fez? Ele, Celular? ele, na, ele cortava caminho lá no circuito, né? Então ele cortou o caminho a primeira vez, eu ganhei a primeira bateria, ele cortou na segunda. Ai, peraí que congelou. A primeira bateria, aí na segunda? Aí na segunda ele cortava caminho, cortou. Eu ganhei a primeira, a segunda ele ganhou, na terceira eu esperei para a última volta, na última curva, dele uma chapuletada na traseira dele. Aí chegamos no box, você perdeu de novo, né? Não acredito! Aí eu Sério? sacaneava Como ele é que tudo ele que é jeito. reage? Olha, hoje em dia, ele Cara, tem um pesadelo até hoje na vida ele dele. deve ter o seu calo inflamado no pé dele. Nelson! Vem cá, isso que estava rosnando aí é um cachorrinho ou é o teu celular? Ah! Tá no colo aqui, é a Ai, que Luz. amor! Essa daí que você falou que cuida de você agora? Essa aqui é a minha parceira. É. Ai, que amor! E aí vocês acabaram com os carros da propaganda, não? Puta, nós Ou não, destruímos foi só... muitos carros. Não, destruímos muitos carros. Quando eles falaram que eu vou fazer 3 corridas real, eu falei, mas quantos carros você tem aqui? Porque não vai ficar um carro inteiro. Né? Eles, não pode deixar que nós temos carro suficiente. Eu falei, então vamos. Eu Faz topo quanto qualquer tempo briga. isso, Nelson? Puta, foi o lançamento do Fusion, nem sei que ano que foi. Ah, Sei foi lá, agora. Foi o quê? 7 anos? 8? ou menos, 5 anos. 5? Ou É. seja, né, não amadureceu nesse aspecto, né? Mas de jeito nenhum, Continua pega com motoboy até hoje, quando eu tô de moto pequena. com tá de motoca. Às vezes, E motoboy, tudo. Eu vou ter o na rua que eu capacete pego. mostra quem você é. O Não, capacete aqui. tudo É, porque a cabelo pessoa não pode fechado. imaginar. Eu ia desistir só de olhar e dizer, tá bom, vai você, porque eu já sei quem você é, já sei que eu vou perder mesmo. Vem cá, 2 perguntas que eu tenho que saber se é verdade ou Ah, mentira do você com o Mansa. Teve pó de mico no macacão do Mansa? não, Você não não, pode botou. Nico não. Mas ele tratava o pessoal mal da cafeteria, né? Que fazia café, chá lá no motorhome, tudo. Sei. Então a eu não vou nem falar o nome da pessoa, mas ela via com chá, né? O chá, que eu não tomava chá, eu tomava qualquer coisa menos chá. Hum. Aí ela via com chá, eu tirava um melecão e tã, eu Ai, eu jogava a não meleca dentro do acredito! chá dele. Toda vez. Isso é história, é verdade. Nojo, não acredito! Pô, Nelson, muito pior do que eu imaginava. Outra história, você Não. fez pipi embaixo do carro dele e disse que era vazamento? Não. Tá vendo? Já estão Isso inventando aí, coisas a seu isso aí foi respeito. na largada de Ai, 1980, hoje. na segunda largada de 1980. Teve o acidente, aí tive a segunda largada, eu estava dentro do carro, o Charlie White estava lá. E aí eu falei pro Charlie, tá vazando combustível. Porque eu não aguentava na largada lá e eu fiz xixi lá. E quando tinha os furos do cinto de segurança, dos parafusos, a água, o xixi desce, né? Aí eu falei pro Charlie, cara, tá vazando combustível aqui. Aí ele viu pingando debaixo do carro, foi lá, cheirou, falou, Ah, não filha da puta. acredito! Isso aí foi com o Charlie White. O Nick Lauda era também desse gênero de fazer, não ter pena, assim, né, na brincadeira, né? Aliás, vocês dessa geração aí, eu vou te dizer, hein? Afe É. Maria, esses guris de agora não têm ideia do que vocês eram. Vem Não, cá, eu do jeito. pode Falei. falar, fala aí. Do jeito que o Não. quê? Do jeito que eu era penteiro quando era menino, aí o resto da vida sempre tinha uma coisa boa para fazer. Ninguém te botar limite. A Inácia te botava limite? Nada, pelo contrário, a Idara só adulava a gente. Passava a mão na cabeça, né? É, Que barbaridade, Nelson. Aqui eu ia te perguntar o seguinte: dobradinha brasileira em Jacarepaguá, você com a bandeira do Brasil, primeiro você, Ayrton, segundo.
tinha essa coisa de orgulho de ser brasileiro, de orgulho de estar com o Brasil lá em cima? Você pensava nisso? Eu naquela corrida, eu até tentei virar mais rápido, mas eu estraguei meu carro na Hum. classificação, né? Então o Ayrton fez a pole position. A vontade que eu tinha era matar ele, só isso, né? Mas você via nele, Passei e assim, foi embora. talento ou não? Lógico, né? É, Você ele é, reconhecia ele é nisso mesmo? talentoso. Ele não dava conta de acertar carro, não dava conta de. Tinha que ter um parceiro bom para fazer o carro bom para ele. E você vê quando ele Uhum. pegou o Williams, ele estava sozinho lá, ele estava desesperado. Ele perdeu as primeiras duas corridas, estava desesperado lá, né? Rasgando o cu. Uma, o Mansell copiava os teus. É verdade isso, que você fazia um acerto diferente para testar todo errado para o Mansell copiar e na hora da corrida você arrumava tudo do jeitinho que você queria e o Mansell ficava com o acerto todo errado? Não, eu no fim do ano, eu não adiantava muito fazer muita coisa, porque eu já não era quem eu era. Entende? Uhum. Problema da visão e tudo. Então, mas muita coisa eu escondia para mim, botava na última hora, muita coisa que eu testava que via que funcionou, eu tirava e deixava para a hora da corrida, sabe? Você pode ver que na Hungria, a diferença do meu carro e do Mansell era estúpido, eu sumia dele. Mas por Hum. quê? Porque eu descobri que você não podia usar o diferencial muito travado lá. Então, o que é que eu fiz? Que o diferencial não é uma coisa que você muda de uma hora para outra. Então, eu botei o diferencial solto no carro reserva, né? E aí, no domingo de manhã, eu falei, não, eu não vou correr com esse carro aqui, não vou correr com esse. E pronto. Aí sumi, né? Até os caras descobrirem isso. Já tinha. Que fazer isso dentro de um time é a coisa mais difícil que tem. Você tem que ter um pouco de malícia e malandragem, né? Me conta por quê. Porque é difícil, todo mundo sabe o que estava acontecendo. Então eu tive que botar um carro diferente do outro para na última hora ir para o outro carro. E além de essa última hora, agora me lembrou daquela entrada tua antes do Mansell. O Mansell errou, saiu, tinha que trocar os pneus, já tá rindo, né? Tinha que trocar os pneus, você entrou antes dele, o Patrick Head quase quebrou aquela planilha dele no chão. Conta Mas como aí foi é essa história. diferente. Você tava com o Aí rádio eu dele, tinha não era dois isso? rádios. Eu tinha Ah, dois rádios. Eu tinha um rádio, orelha esquerda e orelha direita. Então eu sabia tudo que estava acontecendo com ele. Só que é, é, eu tinha decidido os pneus errados. E ele tinha decidido os pneus melhores. Entende? Então, eu falei, ou eu troco agora, entro na frente dele, pego os pneus dele, então eu tô ferrado. E foi o que eu fiz. Eu sabia que ele ia entrar, eu entrei primeiro que ele, troquei os pneus e saí. Aí ganhei a corrida. e o Patrick quase te matou, não? Patrick Head. Ah, depois da corrida acabou, né? Aquela corrida ganhou, você vai embora, não fala com ninguém. Nada te afetava? Não tinha nenhum cara que falasse com você assim que realmente te afetasse? Como é que você Não. conseguia ter essa independência de cabeça, assim, emocional, de tipo, azar? Eu acho que isso é a característica que eu era assim. E lógico que né, eu ficava preocupado. Eu queria não ter tido o acidente de Ímero, eu queria ter feito 4, 5 anos na Williams, eu queria ter ganhado o campeonato muito mais vezes, podia ter ganhado muito mais vezes e tudo. Mas eu vi que tive acidente, tive problema, não sabia se ia voltar, se ficar 100% e nunca voltei a 100%. Então, né, foi a minha história. A Indy também mudou a tua vida, né? Aquele acidente lá. Mudou em outro sentido, É, né? era outra Porque eu. realidade, mas mudou também, né? Não é isso. Hum, Eu comecei a trabalhar, porque antes eu não trabalhava, eu me divertia. Parei de correr, hum. comecei a trabalhar. E aí comecei a ver as dificuldades que era você implantar uma coisa nova, você pedir ter licenças, isso, aquilo. O Brasil era uma burocracia
E, e te falo o seguinte, se eu não tivesse quebrado meus pés, eu tinha desistido e tinha voltado a correr de qualquer coisa. Esporte car, isso, aquilo. Então, porque eu tinha quebrado meus pés, eu vi que aí não tinha jeito nenhum de correr, isso, aquilo, aí eu mantive minha cabeça firme e fui trabalhar e fiz a FIBA que eu fiz, que é uma maravilha hoje. Isso foi Mas, totalmente inovador na América Latina, né, disso, né? eu te falo o seguinte, eu não implantei um produto, eu implantei no Brasil uma cultura totalmente diferente. Entende? Eu A estava gente a vendendo gente uma está falando cultura da nova. empresa do Nelson de É, traquear caminhões, é, né, Nelson? E Autotrack, né? aí começou com isso, começou a traquear caminhão. Depois começou toda a parte de segurança, toda a parte de segurança contra roubo. E depois começou toda a parte de telemetria, que você sabe como é que o motorista dirige, você sabe como é que você vai ganhar mais dinheiro, você faz o caminhão mais econômico. Te O dá caminhão prazer hoje. isso também? Você quando encontra um, um cliente que está comigo há 25 anos, encontra numa feira e me abraça e ele fala para você mudou o nosso mercado. Que Você, legal. você deu vontade de a gente ter 2, 3, 4 mil caminhões. Por quê? Porque a gente consegue controlar o motorista melhor do que o funcionário dentro da empresa. Então, isso é uma coisa muito gratificante. E isso, você vê, nós temos um time de 300 pessoas na Autotrack, eu tenho 8 diretores que estão comigo há mais de 22, 23 anos, que foram primeiro emprego deles, né? Primeiro emprego, e depois que eles foram formados, e hoje são pessoas que criaram o Autotrack, quer dizer, eu tive a cabeça de formatar, de fazer e tudo, mas eu nunca fui uma pessoa tecnológica, então eu aprendi com eles que tiveram as ideias de fazer as coisas e tudo, foi crescendo dessa maneira. Eu às vezes queria uma coisa e eles botavam isso para funcionar, entende? Então isso foi muito bacana. Entende? A Autotrack hoje, para mim, foi 10 vezes mais do que eu consegui na Fórmula 1. É mesmo? Em que sentido, Nelson? De orgulho? Você precisa vir aqui visitar a gente, ver o que Eu que é. tenho que ir. Esse é que É você precisa. verdade. É uma coisa fantástica. Que bacana. E você tem já filho seu aí junto de você nessa Autotrack ou não? Não, eu tenho um sobrinho meu que trabalha junto comigo, é um dos diretores. Eu acho que os filhos foram para o lado do Pro lado do automobilismo, automobilismo. né? E no final, com certeza, eles vão tomar conta disso depois. Vamos voltar um pouquinho para a Fórmula 1. Eu vou te dizer assim, daí você me diz a primeira palavra que te vem na cabeça sobre esses caras, tá? Mansell, Idiota. Briatore, Bandido. André de César. Cara, esse era um menino bravo, valente, mas era louco, né? É. É louco, então. O Eliseu Salazar. Ah, coitado. Foi eu. Foi, foi uma briga boa. O Eliseu Salazar, para quem está assistindo, a gente não sabe, levou uma. Foi de mão aberta ou foi de mão fechada? O quê? Como é que foi a pancada no Eliseu? No Eliseu eu dei dei um capacete, ele tá de No capacete. capacete. Doeu? A minha mão não. Ele deve ter ouvido um pancadão lá dentro. Explica por que você bateu nele. Simplesmente eu estava liderando uma corrida na Alemanha com motor turbo em 82, né? Fui dar uma volta em cima dele, passei ele, freiei ele e me bateu por trás. Entendeu? É uma loucura. Agora, vou contar o mais interessante. 10 anos depois, a BMW, num jantar que eu fui para a BMW, eles falaram, olha,
aquilo foi a melhor coisa que aconteceu para a BMW. Aí eu falei, mas por quê, cara? Porque o motor já tinha caído, uma saia do pistão, e não dava mais duas voltas. Não dava mais duas Ia voltas. Então, acabar ali. ia acabar ali. Explodir o O motor motor. ia explodir o motor depois de duas voltas. Tá vendo? Daí você falou pro Salazar depois, não, cara, calma. Eu só fiz isso por causa do motor que explodiu, não tem nada a ver com você. Niki Lauda, Cara, esse foi o meu professor. Charlie Whiting, Um, um bom companheiro, sabe? Ele foi uma peça importante da minha vida. Butsen. Eu tive pouco contato com o Bussen, fomos amigos não muito próximos. Eu achei que vocês tinham algum contato maior. Tá. Seguindo, eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal aqui pediu para te fazer. E você me disse que você está cansado, né? Se você estiver cansado, a Não, gente... tudo bem. É? Vai, Tá. filho. Não, antes disso, deixa eu só te perguntar uma coisa. Você vê muita diferença no estilo de pilotagem, no estilo de pilotagem do Pedrinho e do Nelson? Do Nelsinho? Olha, eu acho que o Nelsinho é, tem suas qualidades, foi bastante rápido quando ele corria, isso, aquilo eh, ganhou na Inglaterra, quer dizer, eu estava junto com ele lá, ganhou na Inglaterra, isso, aquilo. Mas o, o Nelsinho, ele demorou como se fala, a, Amadurecer? não, porque qual é a hora que você tem mais nervoso na corrida? É na largada. E Uhum. Nelsinho era para ganhar a Fórmula 3 que nem nós ganhamos há 25 anos antes. Era para ganhar tudo sem problema. Ele errou muito nas largadas porque ele era muito nervoso, né? E o O Briatore não Pedro já. facilitava a vida dele também, né? Não estou falando da Enlouquecia ele, Fórmula 1, não. não. Estou falando da Ah, Fórmula tá. 3. Na Fórmula 1 ele fez tudo certo. Ali, Uhum. o Briatore que foi bandido mesmo, e foi bom Uhum. ter botado ele para fora. Uhum. Ali é outra história. É. Ah, O Pedrinho? o Pedro não, o Pedro ele é mais consciente, larga melhor. Agora, o Pedro teve uma coisa que não aconteceu. Eu não fui para fora com ele lá fazer o time nosso, melhorar o carro e tudo. Ele ficou mais sozinho. Eu estava mais cansado, estava mais dedicado ao track, Uhum. então não proporcionei isso tanto para o Pedro. Então, ele Mas você sofreu não acha que mais isso é nisso. bom também para ele no sentido de amadurecer, de ser É mais... bom agora, ele está muito centrado é, e ele passou 2 anos totalmente sozinho lá, então ele Eu tá encontro ele às conseguindo, vezes. tá conseguindo as coisas por ele mesmo, isso, aquilo, isso é muito bom. Eu encontro ele é super educado, super querido É. sempre. Encontrei ele na Ele é rua às um vezes, amor. tá indo comprar salada. Eu falei, pô, É. guri, não dá nem para fazer uma salada em casa. Ele disse, não, não. Vem cá, e a neta? Que tal? Eu tenho 3. Eu tenho neta de Estou 22 pensando anos de na idade. Eu Eu tenho tô neta de vinte e pensando dois anos de na idade. Penélope, Nica, pequenininha. Penera tá uma graça aqui. É. Eu ando com ela de Segway para lá e para cá. Ela fica doida. Que bonitinho. Você gosta, né, Nelson, de, assim, se desse para ter os filhos tudo junto com você aí, você preferia, não? Morando junto? Como é que é? Você gosta de ter a filharada perto, não? Assim, Olha, junto. eu vou te falar para você. Essa quarentena aqui está sendo muito engraçada, né? Hum. Eu tenho passado mais tempo aqui e tudo. Nós temos comido muito almoço, jantar juntos, isso, aquilo. Isso é muito, muito, muito bom. O Nelson passou também 10 dias aqui, depois voltou para São Paulo. Só a Júlia que tá fora. E o Geraldinho também, que está Aham. na casa dele aqui. Mas o resto aqui a farra tá boa. Tá bom, né, de ter gente, Tá. a turma embaixo, né? É, Embaixo da zinha. Aqui, o Edivaluz.
pergunta se as sequelas do acidente na Indy te impediram de realizar algum sonho. Você já respondeu isso mais ou menos, né? Não, eu de sonho eu acho que a única coisa sequela que tem da Indy que eu poderia estar hoje fazendo é jogando tênis também. E Uhum. só isso. Fora isso, eu quando acho uma rua assim, com meio fio assim, eu ando, ninguém vê que eu sou meio capenga, né? Engano direitinho. Eu honestamente, eu não noto muito, mas enfim. Aqui, você ainda é um grande acertador de carros? Quer dizer, você ouve os seus carros, você sabe direitinho o que tem que mudar, o que tem que acertar. A gente todo dia aprende uma coisa diferente. Eu tenho, hoje mesmo eu saí num Porsche 356 e ele estava com os pneus novinhos, mas escorregava na chuva para um lado e para o outro, não sabia o que era. Aí eu fui ver os pneus que eram novos, mas tinham quase 8 anos de fabricados, né? Aí eu botei 4 pneus novos, o carro ficou uma maravilha. Então, todo dia a gente aprende uma coisa diferente. Ah, Entende? mas Então, você tem sacou que, que era o pneu. tem, tem que ser curioso e gostar do que faz. Toda hora você aprende uma coisa nova. Você acha que hoje em dia, assim, o Vettel é um cara que é teu fã, né? Ele é um cara que também ele presta muito atenção na mecânica dos carros, é uma coisa que a gente não vê muito mais nesses pilotos hoje. E, ao mesmo tempo, os pilotos dizem, mas o carro é muito eletrônico, então não adianta a gente saber muita coisa. Você concorda com isso ou você acha que o quanto mais o cara souber de mecânica, tipo, é essencial para ele ser um grande piloto? Olha, não há dúvida que quanto mais você souber, alguma coisinha vai te ajudar. No meu tempo, eu ajudava 80%. Hoje, Hum. talvez eu ajude 5%. Sabe? Então, hoje em dia você pode pegar qualquer menino com grande talento e botar no Fórmula 1, que se for um talento, ele não precisa saber de nada. Ele não precisa saber, ele não precisa nem saber que o carro tem 4 rodas. Basta ter o volante, ele vai lá e Ah, dirige. Nelson, não acredito. Você acha? Hã? Você acha Mas é só isso? verdade, isso é verdade. Você vê o Verstappen Eu ia novo, te como é perguntar que ele dele era. agora. E aí? Hã? Hã? Pode me Não, fala, era novo. isso que eu queria saber. Você vê o Verstappen novo como ele era, você entrou no carro, sabe? E ganhou corrida sem nenhum problema. Entende? Sem experiência, você acha que experiência que ele tinha de corrida? Ele quase não correu. Entende? Então, isso que eu estou falando. Hoje em dia, a eletrônica é uma coisa muito mais fácil. É, o que você teria feito diferente na carreira se você tivesse começado hoje? Perguntou Jorge. Nada. Talvez não ter, não ter classificado que a minha pancada em Imola foi um pneu que estourou, né? Mas não faria nada diferente, absolutamente. Eu acho Schumi que ou Hamilton? Pergunta um dos nossos aqui. Quem que você hã? acha que é o Schumi ou Hamilton? Schumacher ou Hamilton? Quem que é o melhor? Pô, difícil, viu? Eu acho que os dois são fantásticos, né? Porque não tem o que falar. Schumacher foi da minha época, no finzinho da minha época ele começou, né? Hoje em dia, eu acho que na minha época o Schumacher talvez ia guiar melhor do que o Hamilton. Eu acho que o Hamilton, naqueles carros de antigamente, sem direção hidráulica, pesado, isso, aquilo, ele é meio franzino para eu vou falar isso porque eu sofri muito no início, né? E eu era atleta, jogava tênis, sabe, e eu não era fácil guiar os carros
do passado. Hoje em dia os carros têm direção hidráulica, tem os câmbios que não, sabe, a parte física você, eu quando fui andar a primeira vez, nós fomos andar no Rio, que era anti-horário, porque todas as pessoas horário, né? Era anti-horário, e tinha aquela curva longa depois, né? Meu pescoço só falta que sair e cair fora do carro com os carros asa. Eu tive que botar uma barra de ferro aqui para segurar meu capacete, senão a cabeça caía fora. Sabe? Então, Você malhou depois para isso? Não. nossa, eu Específico, assim. eu via televisão deitado durante 2, 3 horas, deitado, sem travesseiro, com o pescoço no ar. De um lado e do outro. Era assim. Uma hora para um lado, uma hora para o outro. Uma hora para o lado, uma hora para o outro. Passava uma hora com o pescoço duro, fazendo exercício dos pescoços. O Ike está perguntando, o desenvolvimento da Benetton e o sucesso após 91, não tinha como você ficar? Benetton? É. Olha, eu estava de saco cheio. Eu queria parar de qualquer jeito. Sabe? Já tinha dado o que tinha que dar, né? Você perde o gosto, você já não vai com prazer, sabe? Já está na hora de parar mesmo. Essa decisão é uma decisão difícil, né? Ou não? Não é não. Não? Não é não. Não. Manfredini quer saber qual que você considera o seu ponto forte e o seu ponto fraco na época. Você sabe que eu tinha um engenheiro na Alfa Romeo que chamava Manfredini, italiano. Manfredini, é de Modena. Modena. 3 anos atrás, eu fui lá visitar ele, saímos para jantar e tudo. Muito que bacana. legal. Eu trabalhei com ele só em 79. Mas aí criou uma amizade enorme com ele. Marcou, foi muito bom. E aí, esqueceu da pergunta? Qual que você considera o seu ponto forte e o seu ponto fraco na Fórmula 1? Ponto forte, ponto fraco? Olha, eu acho que eu gostava mais de acertar carro, de guiar, né? E o ponto fraco é que eu não era europeu. Eu era brasileiro e queria voltar para casa. Você tinha saudade de casa? Saudade de voltar para casa era muito grande. Louco de saudade de casa. O Patrick Head uma vez me contou uma história sua muito engraçada. Que no Grande Prêmio de Mônaco você aparecia antes do treino livre, lá no box, e aí você no mesmo dia apareceu cada hora com uma namorada, no mesmo dia, de manhã com uma, de tarde com outra, mais tarde com outra, assim, essa aqui é minha namorada, essa aqui é minha namorada. E ele ficou preocupadíssimo se você ia render bem, no entanto, você rendeu muito bem na pista. Verdade ou mentira essa história aí? Mentira dele. Mentira cabeluda? Mentira. Não era assim também, não. E aí, para encerrar aqui, qual foi... Cadê ela? Por que então, essa pergunta é uma boa pergunta para eu fazer, inclusive para você, não só para quem está nos assistindo. Por que você dá tão pouca entrevista? Os fãs querem te ouvir mais. Eu acho que eu estou ficando velho, eu esqueço as coisas. Não. Mas sabe o que é? É engraçado, eu tenho a convicção que no Brasil, quanto menos você aparecer, melhor você vive. Nelson, mas você já apareceu, não tem mais jeito. Mas você sabe o que me convenceu a fazer esse live aqui? Porque era o Instagram o Instagram do Pedro. Porque eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho nada, sabe?
E eu não queria olhar só sua cara de óculos assim. Já tirei, pronto. Tirei o fiozinho. Tirei. Com você, Nelson. Tô brincando, pode botar. Vou Tô botar, tá? brincando. Senão eu consigo te enxergar mais. É, Nelson, você sabe é, que quando eu te conheci, eu não te, né, é, antes eu só tinha visto você na TV, é, lia e tal. é. Eu tinha medo, né? Eu olhava e falava, não, Nelson, não quero nem chegar perto, não quero. Aí, eu não sei se você lembra disso, a gente pegou um avião junto, e aí É, você tava eu, o é, corredor, você. E é. aí eu comentei com o Jean, falei, pô, eu tô com uma dor de cabeça, e você ouviu, você falou, você quer uma Neosaldina? Eu tenho aqui. E aí você me deu a Foi. Neosaldina, eu falei, ó, tá Olha, vendo? tá Tá vendo vendo? que bonzinho? Nelson, Deus foi um Aldina prazer sempre toma até outro. imenso falar com você, assim, eu te É, admiro, gosto muito de você é, pessoalmente, profissionalmente e é, pessoalmente, e queria é. te agradecer mil vezes por ter me concedido essa entrevista. Quando eu falei no Hum. Instagram que eu ia entrevistar você, choveu de elogios. Ah, Eu não que bom. acredito, você vai falar com ele, não sei o quê. As pessoas ficaram super contentes. E É, eu mais ainda. Muito obrigada, eu estava com saudade de você. beleza. Vamos qualquer dia que tiver corrida aqui no Brasil, vamos ver se vocês dão uma passada aqui em Brasília, que aí vocês vão ver o Autotrack, que maravilha que é. Eu vou ver, É eu uma quero ver, sim. coisa tecnológica de verdade. É uma coisa. Tá vendo? E você fica nessa coisa de não saber entrar no Instagram, você tem autotrack, que é muito mais complicado. Mas aí é mídia, eu não gosto de mídia social, não gosto dessas coisas, eu sou muito Eu reservado. entendo, eu É, entendo. é. Então tá, um beijo Hoje o muito dia grande para mudou muito, né? você. O povo quer aparecer, É, né? Hoje mudou muito, né? é Você não, verdade. trabalha com isso e ganha com isso. É. Mas é verdade, é verdade. Ficou diferente mesmo. É, Ficou tudo muito é, é. diferente. Às vezes você perde de ver o que está acontecendo em volta de você, porque você fica com a cabeça baixa ali no Instagram, olhando a vida dos outros. É. Um beijo bem grande Tá para você, bom. o Pedrinho, Nelson, Obrigado, todo você mundo aí. também. Dá um chute na bunda do Pode rapaz aí. deixar. Isso eu faço todo dia, pode deixar. Tá bom. Tchau. Tchau.